entrando, falando também um pouquinho da associação que você pertence, tá bem? Exato. Vai ser bom para não dar a entender que é só uma visualização individual. Exato. Vamos começar então lá. A minha parte depois, então depois. Muito boa noite a toda a gente, principalmente a toda a comunidade africana em geral. Dizer que Berjúcio Vaz da Trindade Carvalho, meu nome, secretário-geral da Associação Luz da Vida Africana. É uma organização filantrópica, sociocultural, ecumênica e principalmente de espiritualidade, que dignifica a raiz cultural africana, invocada pelos gurus, os sábios, os profetas e os pensadores africanos como Nehru, Senghor, Sankara Diop, Nkrumah Nkrumah, Simão Kimbangu, Agostinho Neto e muito mais. Todos aqueles que, em prol dos seus esforços, seus contributos, os seus passos firmes em defesa e dignificação da nossa querida África. Berjúcio está aqui conosco esta noite. Hoje vai nos falar um pouquinho sobre uma situação da qual afeta a maioria dos africanos, porque como já se apresentou, devíamos nos identificar como africanos e como africanos nós temos uma outra forma de crença da qual vamos esmiuçar aqui. Mas o ponto maior mesmo, Berjúcio, é que nos fala um pouquinho sobre a frase que antecedeu este vídeo. Jeová mentiu, por que disso? Sim, Jeová mentiu é sim um tema que a Associação Luz da Vida Africana, ALVA, disponibilizou para o mundo, né, a partir de Angola, África, o mundo em geral, a partir do mês de junho de 2025. Tema este apresentado e a Associação Luz da Vida Africana apresenta esse tema como uma instrução divina e apresenta os fundamentos que sustentam, que defendem esta tese. Sim, é uma realidade que Jeová mentiu, sim, a partir do seu próprio livro, no caso intitulado Bíblia Sagrada, um livro divulgado, conhecido, expandido, um livro muito lido e que precisa ser, na verdade, bem analisado, bem compreendido e bem interpretado. E mesmo dentro desse livro há fundamentos, a partir principalmente de Gênesis, onde mostra os pontos desta mesma entidade, autor principal neste caso, Jeová, mentindo. Então, a partir de Gênesis, Jeová vem mentindo, a partir da sua criação, ou do jeito que ele vem narrando, do jeito que está lá narrado, a sua forma de criação do mundo, inclusive até do próprio homem que ele criou, há lá contradições. Então, nós fundamentamos isso a partir deste próprio princípio. E tem também só um promenor a acrescentar. Se a humanidade, quase todos, né, concordam que a humanidade está perdida. Então, se a humanidade está perdida, de fato, há que se saber como perdeu, ou como perdeu-se. Né? E existe um ditado bem conhecido que quando nos encontramos perdidos numa floresta, por exemplo, há que regressar ao ponto de partida, ao ponto onde começou a nossa jornada. Então, a Bíblia tem o seu princípio, que é o Gênesis, o seu fim, que é o Apocalipse. Então, a partir do Gênesis já começa-se com essa mesma perdição. Bom,
de acordo com como mencionou, esse tema surge por meio de uma revelação, não é? Exatamente, por meio de uma revelação, inclusive por meio de pesquisas, estudos constantes, se concluiu de facto esta mesma afirmação. Bom, Jeová mentiu. Nesse caso, qual seria a primeira grande mentira de Jeová, como mencionou, por exemplo, a partir de Gênesis? Exato. Por exemplo, lá está bem narrado quando começa por exemplo, a criação dos elementos que constituem o universo, neste caso, a própria Terra, e posteriormente vem narrando que primeiro fez a Terra e depois fez a Lua e o Sol, dividindo, né? O Sol para iluminar o dia e a Lua para iluminar a noite. Isto, visto que mesmo antes dessa narração já vem dizer que já havia noite e o dia. Só depois que vai vir criar os luminares, no caso o Sol para o período do dia, a Lua para o período da noite, visto que já existia noite e dia. Está bem lá narrado no Gênesis. Então, dizendo que primeiro fez a Terra e depois fez o Sol, já é um erro, porque o Sol é o elemento astro do sistema solar. A própria ciência... Central nesse caso. Central, exato. A própria ciência prova isso, neste caso, os planetas é que giram em torno do Sol, por isso é que fazem parte do sistema solar. Então, o Sol é astro grande e a Terra é menor que o Sol, por isso é que, sendo o Sol mais velho, grande, mais velho, a Terra menor, e os menores é que giram em torno dos adultos. Correto. Quem dirige é um adulto que dirige o menor. Então, essa diferença de dizer que a Terra foi criada primeiro e o Sol depois, já é um erro, é uma mentira. Se esse é um criador, fala-se dele como um criador, logo, na qualidade de criador, não poderia errar nessa dimensão. Bom, e essa seria, nesse caso, uma distorção de narração da criação, que Jeová apresentou-se como o Criador. Mas concorda com isso? Jeová é o Criador? Não é o Criador. Essa é outra grande mentira? É também outra grande mentira. Ok. Exato. Ele não é o Criador por uma questão muito simples. Mesmo dentro do livro Bíblia, no seu desenrolar, há uma passagem em que ele proíbe para que não povos, tanto o povo dele, povo de outros endereços, podemos assim dizer, ele proíbe de não adorar a esses deuses. E como é que ele, sendo o Criador, vai se colocar no mesmo nível que os outros deuses? Quer dizer, se preocupando que o que eles criou adorassem outros deuses. Isso não faz sentido. Só as criaturas nesse caso. Exato. Então, ele está a se colocar, ou colocou-se no mesmo nível que as outras criaturas. Ok. Ele sabe que o povo, o homem, neste caso, os homens, podem adorar muitos outros deuses. Ele sabia que existiam outros deuses, tinha consciência disso, simplesmente não anulou a existência desses deuses. Correto. Mas proibiu os seus ou os dos outros de se ligarem aos outros deuses. Então isso já não lhe coloca no nível de Criador. Mas, Benjur, só para tentarmos fechar nesse caso, esses primeiros 10 minutos desse capítulo que nós vamos até abrir, poderia mais ou menos nos dizer quem é, nesse caso, o Criador? Para nós que todos estão aí a ouvir, né? Vamos lá ter uma ideia de quem seja o Criador. Quem é o Criador? E para começar a responder essa questão, começo com a seguinte abertura, neste caso.
os africanos... O criador pai morreu, a lição acabou. Vou lhe salvar isso aqui. Melhor, vem embora sentar esse lado aqui. Ali está melhor que aqui, né? Tipo, vai ver a iluminação e também o chapéu para criar sombra na Tem que tirar o chapéu. Seria bom. Ou então viras assim. Assim? Não vai fazer sentido. Por isso, por causa do quê? Logotipo. Pode ficar. Então pode mesmo ficar porque tá bom, não? Eu baixo mais assim, pode me ficar. Não, a sombra na verdade não precisa ficar escuro, tipo. A minha testa. Queremos que todos os olhos mesmo apareçam, tem que aparecer mais. Essa roupa que já usaste, o cartão já te identifica. E te identifica mesmo. Obrigado. Então se o chapéu puder subir um pouquinho para a tua testa aparecer. Aí. A tua testa é que eu quero identificar. Assim? Para luz. Embora que também está bom, não? Tá consegue bom, assistir ver teu rosto? Sim, é só. Pronto, né? Vamos fazer assim. Na verdade, eu porque mudar a carga também. Está a dizer a questão da carga. Exato. E aí também está acender vermelho. Então, vou lhe colocar carregar enquanto gravamos na média. Então é só mudar de lugar. É só mudar de lugar. Podemos ficar aqui, vamos criar um ambiente. Mas agora vais responder A questão. a questão quem é o criador. Respondendo.